Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer ao Helder e a toda a equipe do TED pelo profissionalismo da organização e pela honra de estar podendo falar com vocês aqui um pouquinho da solução que a gente chegou. Pegando o gancho do que o Denis falou, do que os meus colegas anteriores falaram, dos problemas que o Brasil tem, a gente acha que não só o Brasil, mas o mundo inteiro tem muitos problemas. E o que a gente tem para oferecer? Primeiro ponto, assim, eu não sou o inventor daquilo que eu vou falar, mas eu sou, digamos, o porta-voz, porque sou um pouco menos tímido do que o inventor, mas tudo bem. E esse inventor, que é o Norman, ele chegou no... Por que ele chegou nessa solução que eu vou falar? Por causa de uma coisa chamada inconformismo. Ele chegou assim, ele precisava de um negócio, o que tinha de que estava oferecido no mercado não era aquilo que ele queria, não chegava dentro daquilo que ele queria. Daí que ele começou a pensar, como é que a gente vai solucionar o problema da água, né? Existem N situações interessantes, a questão da cisterna, a gente conhece, é muito legal esse projeto. Ele traz um projeto, uma solução com um custo muito baixo, né? Mas, às vezes, isso funciona muito legal na questão do semiárido, onde existe chuva, né? Existe o problema de distribuição, mas existe chuva, existe água. Em alguns lugares do mundo, nem isso existe, né? Você pega regiões como a Arábia, regiões como o deserto do Chile, não tem água, né? Mas você tem bastante água, né? As pessoas tendem a achar que a água ela é meio infinita, né? É assim, se tem o rio, tem água. Se eu abro a torneira da minha casa, tem água. Mas não é tão simples assim, né? O Brasil hoje, ele possui o maior aquífero do mundo. Não sei se vocês sabem disso, que é o aquífero Guarani, que ele pega uma região muito grande. E você tem regiões no Brasil, como Ribeirão Preto, por exemplo, que com 3, 4, 5 metros você consegue ter água potável através de poços artesianos, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem lá o Nordeste, você tem o semiárido, que é uma região super complicada. Desde 90, 100 anos que esse problema persiste, né? Até se criou a indústria da seca em virtude disso. Então, onde está o grande problema? Se ao mesmo tempo a gente tem muita água no Brasil, tem lugares que a gente não tem. Então, está na distribuição de água. Como que eu faço a água chegar? Cisterna é uma solução muito legal também. Mas eu também posso pensar em uma solução tecnológica, né? Essa solução tecnológica, né, que a gente está pensando, ela serve para uma série de situações, né? Situações, por exemplo, você tem os países da África, você tem uma série de rios, cachoeiras, mas você não tem distribuição de água, é muito complicado. Você pega países ricos que têm muito petróleo e, consequentemente, hoje ainda muito dinheiro, como os Emirados Árabes, Arábia Saudita, porém, você não tem distribuição de água, né? A cidade de Riad, na Arábia Saudita, antigamente era um oásis. Hoje não tem mais. Hoje ele é abastecida com caminhões-pipa, né? Hoje, o dinheiro do petróleo, né, como foi muito bem colocado, que é uma dependência química do nosso mundo hoje, ele subsidia a água mineral. Então, hoje você vai na Arábia Saudita, você compra água mineral a 17 centavos de dólar. Né? Você fala, pô, mas isso não custa em lugar nenhum. Você vai na Europa, você paga 2, 3 euros uma garrafinha de água, né? Às vezes mais caro até que um vinho, né? Mas lá não, hoje ainda tem isso. Só que esses países ricos, e outro país rico também, que tem sério problema, que é a Rússia, né? Eles estão muito preocupados, porque hoje eles têm dinheiro, têm petróleo, mas não tem água. No caso da Rússia, o problema de distribuição é porque congela, né, a distribuição de água, né? Então, como é que você vai fazer para chegar a água nas pessoas? Aí, pensando nisso, o Norman, através de uma informação muito interessante, que cerca de 1 bilhão de pessoas hoje têm dificuldade de ter água potável em casa, né? Então, o Norman chegou numa seguinte conclusão, né? Por que a gente não pode, se a gente não consegue distribuir, por que a gente não produz água? Você fala assim, mas como que eu vou produzir água, né? Eu vou fazer dança da chuva, né? Você vai falar assim, como é que eu vou fazer? Produzir água? Não tem muita coisa, né? Eu vou produzir através de tecnologia. E que tecnologia que a gente pode usar para isso? A gente vai usar
uma tecnologia interessante, porque aonde tem mais água no mundo? No ar. Uma coisa tão simples, né? Porque você pega o oceano, você tem que dessalinizar. É um processo caríssimo e que raramente chega numa água que tem uma potabilidade satisfatória para o ser humano. E quando a gente fala em potabilidade, não é somente você pegar água para beber, mas você produzir alimentos, né? Então, hoje, a gente chegou à conclusão, através de anos de pesquisa. Em 2007 a gente formou a empresa e esse ano a gente conseguiu todas as certificações de uma máquina que produz água. Tem gente que acha, pô, isso não existe, isso é um disco voador, mas ela existe, ela está ali fora, assim, quando tiver um intervalo vocês fiquem à vontade para conhecer. Ela produz água através do ar. Ela pega a umidade do ar e transforma essa umidade em água. Água 100% pura. Quais são as aplicações que a gente tem hoje para esse tipo de equipamento? Por exemplo, uso em hemodiálise. Ela é uma água extremamente leve, ela não contém minérios. A máquina, vocês vão ver, ela filtra o ar e depois filtra a própria água. Certo? Outra aplicação são em questões de emergência. Por exemplo, a questão da seca e a questão de enchentes também, né? É um paradoxo você ter uma enchente e faltar água potável. Até porque você contamina todo o sistema de distribuição de água pública através dessas enchentes. E o caso foi do Katrina, onde muita gente morreu de sede. Não foi divulgado, mas muita gente morreu de sede. E as questões de secas fortes, né? Outra aplicação, alimentação, como eu havia falado. Nós estamos desenvolvendo, junto com o governo da Arábia Saudita, grandes estufas para a produção de alimentos, produção de legumes, frutas, né? Porque eles importam tudo hoje. Então eles estão buscando alternativas, porque hoje ainda tem muito dinheiro, para poder alimentar o povo sem ter que buscar alimentos de fora, né? Outra aplicação final que a gente está pensando já para o ano que vem é o consumo doméstico. Você desenvolver uma máquina pequena, no qual você tem na sua casa, assim como você tem hoje um filtro, um purificador, né? Aí sempre gera dúvida, né? Pô, mas isso não dá um impacto ambiental? Não. A grande pergunta do governo da Arábia foi, pô, se eu colocar 30, 40, 50 mil máquinas hoje dentro de Riad, vai secar mais o ar? Não, não vai. O ar, a máquina ela trabalha, ela tem um software que ela equaliza o ar que ela pega para poder produzir a água. E naturalmente existe um balanço através da movimentação de massas de ar para que esse ar essa umidade seja reposta, tá? E a gente tende a achar que no deserto é só seco. Não é. O deserto tem uma variação muito grande. À noite a umidade passa de 60% e de dia ela chega em 15%, 20%. Números muito parecidos com o nosso inverno aqui de São Paulo, em virtude de toda essa questão de poluição, né? Outro ponto, a água pura, sem minerais, ela faz mal? Não, ela não faz mal. Porque o mineral, você tem em todas essas formas de alimentação, na carne, nas verduras, no peixe, no leite, você tem minério, né? Então a água não necessariamente ela precisa conter minérios, né? Mais uma vez eu relembro o caso da hemodiálise, que ela é uma água mais leve e ajuda o processo de filtragem e não prejudica quem tem uma deficiência nessa filtragem. Outro ponto, consumo de energia. O consumo de energia é muito baixo e esse é o grande negócio, conseguir produzir água com baixo consumo em quantidade interessante. A máquina que está lá fora, vocês vão ver, ela produz 50 litros de água por dia. Né? A máquina que a gente tem, que estamos fechando o desenvolvimento dela para a agricultura e para a construção civil, ela produz até 10 mil litros por dia. E hoje, o custo da produção de cada litro gira em torno de 7 centavos para a máquina grande e 15 centavos para a pequena. É um custo muito baixo. Tá? Basicamente é isso. A gente convida vocês no intervalo para vocês degustarem a água, sentirem que é uma água leve. E é uma solução que a gente tenta trazer aí, respondendo a pergunta do TED aqui. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.